Pessoal, agora às 5h29 eu quero trazer mais um tema para vocês. O governo federal pretende colocar a Controladoria Geral da União para atuar no monitoramento do cumprimento de novas regras para as plataformas de internet naquele projeto de lei das fake news. A ideia é que não haja uma entidade autônoma de regulação criada pelo Executivo, o que foi apontado como um dos impasses para a tramitação da proposta na Câmara. O que vocês acham então da Controladoria Geral da União controlando também aquilo que se pode ou não ser veiculado nas redes? Alan Gani. Meu Deus do céu, a emenda sai pior do que o soneto. A CGU, ela tem a função de garantir a defesa do patrimônio público, a transparência das contas para evitar corrupção. O que ela tem a ver com fake news? Que nem crime é. Que nem crime é. E outra, eu estou só transferindo de um novo órgão que ia ser criado pelo governo, o Ministério da Verdade, para agora recriar o Ministério da Verdade na CGU, que é pior ainda, porque é vinculado ao Poder Executivo. Afinal de contas, quem que colocou, por exemplo, o ministro da CGU foi o presidente da República, e é função dele, foi o Lula que colocou o Vinícius Carvalho, se eu não me engano o nome dele. Então, é pior ainda. É simplesmente mudar o Ministério da Verdade de um lugar para o outro. É simplesmente uma transferência, hein, Fábio Piperno, no teu ponto de vista? Bom, aquele conselho era péssimo, era um conselho que se tornaria praticamente um deus dessa questão. Também não gosto dessa possibilidade de se deslocar isso para a CGU. E sugiro, inclusive, que os autores dos projetos se inspirem mais nos projetos, nas leis que já estão vigentes na União Europeia. Segre, você acha que isso pode dificultar ainda mais esse debate e não mudar nada na forma como o governo queira passar esse PL? É um perigo. Inclusive, o pessoal da rádio está de volta, estamos unidos em todas as plataformas e para quem nos ouve, o assunto agora é a possibilidade da Controladoria Geral da União fazer aquele trabalho de monitoramento e fiscalização do que seria postado nas redes sociais, caso o chamado PL das fake news seja aprovado. Fala, Segre. O problema é o perigo da subjetividade de quem deve avaliar se alguma informação é válida ou não é válida. Hoje a lei permite que se alguém publica uma inverdade e isso injúria a alguma pessoa, possa ser julgado pela justiça. E não por alguma pessoa que disse isso pode, isso não pode. É um perigo muito grande porque cerceia a liberdade de expressão, que é um bem fundamental para qualquer democracia e fundamentalmente para a República. Então não me parece nem a CGU, nem nenhum outro órgão deveria ter essa questão e muito menos na arbitrariedade de que alguém possa indicar, porque isso pode sugerir para as redes sociais, é melhor não publicar, porque senão posso ter problema com a CGU. Então isso evita que as pessoas possam opinar. Isso dá medo. E quando a pessoa tem medo, a democracia se fere. E no ponto de vista de vocês, então, de que forma que esse debate deveria ser conduzido, Fábio Piperno? Eu acho. Qual seria a solução? A gente já discutiu isso há algum tempo atrás e eu defendo que há temas em que as Big Techs deveriam sim ter a responsabilidade de fazer, de tirar do ar, não os perfis, mas sem a movimentação de ação judicial. Sem a movimentação. Por que esperar? Se alguém, por exemplo, faz uma acusação homofóbica, faz uma acusação de conteúdo racial, por que tem que esperar a manifestação judicial? Pedofilia, narcotráfico? Sim. Alan Gani. Então, o ponto aí é o seguinte, já existe um ordenamento jurídico para coibir esse tipo de coisa. Quer dizer, o que ocorre no mundo virtual é reflexo do que ocorre no mundo real. Prova disso foi que a justiça determinou a exclusão da postagem do Jean Willis contra o governador do Rio Grande do Sul. Mas nesse caso, sendo uma postagem, então, que fere a honra de alguém ou que estaria praticando um crime de homofobia, as próprias redes já não poderiam ter regulado? Eu acho que não, porque eu estou dando um poder muito forte, um poder de polícia, um poder de juiz Seria para uma as censura? redes sociais. Seria uma censura. Abre um precedente muito perigoso. Não é censura. Porque Piperno? Não. Por quê? Porque houve a publicação. Ninguém impediu ele. Aí sim. Ninguém impediu o Jean Willis de publicar isso. Muito bem. Agora, o problema todo é que
o conteúdo fere exatamente esse ordenamento jurídico que já existe. Mas, ô Piperno, sabe qual é o meu ponto? Sabe qual é o meu receio? A partir do momento que você transfere isso para a rede social, uma empresa ela não quer ter problema com a justiça. Na dúvida, é uma crítica ao governo, isso aqui pode ser interpretado como uma crítica perigosa, algo do tipo, vamos tirar por precaução que eu não quero ter multa, não quero ter problema com a justiça. Este é o meu receio. Você vai criando todo um ambiente de censura. Infelizmente, para a liberdade poder existir, existem imperfeições, existem riscos, não existe nenhum tipo de liberdade, essa asepsia da liberdade, uma liberdade asséptica, esse mundo extremamente controlado. Caso contrário, a gente vai para o mundo da censura. Segré. Não, eu concordo. Com quem que você está? Não, concordo com ambos, porque de alguma maneira... Até porque vocês estão com opiniões bastante parecidas nesse tema. O único risco aí é de cercenar a liberdade de expressão. Por exemplo, o Jean Willis colocou uma postagem que era ofensivo. A justiça participou, entendeu que devia tirá-lo do ar, notifica essa retirada do ar e é feito. Mas isso dias depois dela ser postada e de milhões de pessoas já terem visto. Tá bem, mas vamos imaginar outro exemplo. Que alguém postou e a plataforma, para evitar qualquer risco eventual, disse, não, isso aqui pode dar problema, como mencionava o Alan. Então eu não vou permitir que poste. Isso é coibir a liberdade de expressão. Por quê? Vamos imaginar que o Jean Willis colocou, o Eduardo Leite se sentiu ferido e a justiça demorou. Existe uma forma de injúria. O Eduardo Leite pode pedir para a justiça, via processo judicial, que ele seja ressarcido pela causa que gerou esse comentário. E a justiça procede para isso. Eu acrescentaria essa PL algo similar ao que acontece com a justiça eleitoral. Então, pegando esses exemplos. Então, se a Big Tech vai lá e barra esse conteúdo por considerá-lo ofensivo, o sujeito vai à justiça para exigir a publicação, argumentar que aquilo não é e que a decisão seja rápida, como acontece. Ou seja, seria o caminho contrário. Exatamente, o caminho contrário, sendo que os prazos seriam mais exíguos, os julgamentos seriam mais rápidos, como acontece no período eleitoral. Mas vamos lá, arrematando. Não, Piper, não vou pegar uma carona no que você falou. Então, durante o período eleitoral, a gente não podia mencionar que o presidente Lula apoiava o Maduro ou o Daniel Ortega, o que era um fato, então era uma censura, uma menção ao fato. Isso poderia acontecer com uma Big Tech. Mas não se trata disso. Se trata do seguinte, se eu faço uma agressão a você hoje, então a tramitação disso vai ser lenta. Se eu faço uma agressão a você, candidato, a tramitação é muito rápida. Mas, ô Piper, no difícil é estabelecer um limite do que é agressão e do que não é. Porque, obviamente, o outro lado, a outra parte, tudo vai dizer, não, uma crítica, foi uma agressão. O outro que fez uma crítica vai falar, não, foi uma crítica. Esse é o meu receio. Qual que é essa fronteira entre opinião, ao que é fato, ao que é uma crítica e o que é uma agressão? E tem outra questão, que na justiça eleitoral era referido a um candidato. Aqui estamos referindo-nos a todos os cidadãos que estamos convivendo. Então vai ter uma justiça de internet, uma justiça virtual. Sim, o volume pode ser muito maior.